Hoje eu achei que ia ser um dia normal de horta e a terra nos revela uma coisa muito impressionante. Olha só que loucura isso, velho. Pode? Salve, nômades! Ai, papai! Hoje continuamos com as mãos na terra, aqui em São Tomé das Letras, Sim. no nosso sítio, na roça. E seguimos montando a horta no caixote. Super caixote, né? Tamanho dessa criança. Bora correr para uma sombra que o tempo aqui deu para ver que muda toda hora. Episódio anterior tava chovendo, esse já tá um solzinho. E como vocês viram, acabamos de preencher de palha o restante do caixote. E aqui já tá os mudinhos, ó. Aqui estão as couve. Essa daqui ainda tá meio tristinha, mas essa daqui tá boa. Porque ela é muito grande, né? É, essa foi da Dona Graça que deu. A gente ganhou algumas mudinhas. E aqui na frente já tá o tomate. Hoje faz 2 dias que elas foram pra terra. Nem murchou, nem nada. Nada. E a ideia agora aqui é seguir plantando com as mudas que a gente tem. E depois fazer uma cobertura com sombrite, porque o sol que pega com esses PVC, né? É, vamos fazer isso daqui, foi só um protótipo. É porque pega muito sol e agora no inverno vai vir também as Geadas? geadas, né? Então rebenta bem com as folhas. Será que vamos ter geada? Vamos ver. E aí também fica tudo bonitinho, vai ficar fechado. Então a ideia é seguirmos ainda com esse projeto mais um tempo até finalizar. Então bora plantar. Aqui ó, sobrou tudo isso. Acho que não vai dar nem para preencher tudo porque tem poucas mudas. E olha as mudinhas que temos aqui, ó. Para colocar hoje na terra vai essas 3 espécies. E eu não vou falar, né, Druida? Não vou falar o nome para ver quem adivinha, quem sabe, né? Quem reconhece a folhagem dessas 3 aqui, ó. Deixa nos comentários. Tudo é de comer. É, tudo de comer. Tudo para mesa de casa. Tem essas 3 espécies e tem mais uma. Essa daí tá fácil. Essa tá super fácil, é a batata. Olha só a batata. Eu coloquei ela chegando de viagem, chegando aqui. Coloquei na palha que tinha ali, sem terra, sem nada. E agora, na hora de mexer ali para ajeitar, achamos que ela já tinha brotado. Olha que bonitinha. Chique no último. Então ela volta para a terra ali, volta para o caixote. E hoje são só essas que faltam colocar na terra. E mais essas árvores aqui, ó. Bora então? Bora. E vocês devem perguntar aí por que que nós enchemos tudo de palha o caixote. E por baixo dessa palha, galera, ainda tinha um resto de papelão. Porque na época que foi feito esses caixotes, nós preenchemos, forramos o chão. Pra quê? Pra não dar mais mato. Então abafamos o solo com papelão, que conforme a umidade vai baixando, ele vai apodrecendo e virando, decompondo, né? Sim. Então
serve para uma primeira camada ali. E depois a palha é para isso também, porque ela vai se decompor e virar uma misturinha ali, um solo. Então agora a gente vai fazer os buraquinhos entre... E aqui vai, né? Vai. Ó, quase falei o nome delas. A Oni tá aqui, né, Oni? Dá um oi pro pessoal. Oi. Quer brincar. E olha só a piscina como tá ficando. Vocês viram também aí o trato que o druida deu. E aqui de dentro saiu também muita palha e a matéria orgânica que eu falei que da decomposição da palha que vira, acabou virando aquele solo ali embaixo, ó, aqui, ali. E outra dica que eu vou dar aqui, ó. Essas que a gente está plantando que não falamos o nome ainda. E as outras também que já estão, a couve, o tomate, eles ficam altos. Então, entre elas aqui, ó, deixar ela crescer só mais um pouquinho. E aí dá para plantar uma alface, dá para plantar uma beterraba, cenoura. Porque elas ficam mais altas e ainda dá sombra para alface, para beterraba. Uma salsinha. Uma salsinha, uma cebolinha. Ai, papai. Missão cumprida! Por enquanto a horta tá ok. Agora vamos para ali plantar mais umas frutíferas. E vocês vão lá com nós. Bora lá! Uhul! E vou responder também uma questão do Wesley, que perguntou o que é VPN. Bem, Wesley, assim como você, outras pessoas imagino que não saibam o que é VPN. Eu também não sabia antes de viajar. E você deve ter visto aí nos nossos episódios sobre a Surfshark, que é um VPN que utilizamos há muito tempo. Bem, VPN, Wesley, é como um túnel secreto para sua internet. Ali você vai acessar com segurança seus dados, vai ficar com a localização escondida, não vai saber de onde você está acessando. Além disso, você vai ter a possibilidade de acessar conteúdos de outro país que muitas vezes estão bloqueados sem o VPN. Então a gente aprendeu isso na prática viajando, porque lá fora eu tentei acessar meus dados, até mesmo o site do governo, e não consegui. Então com o VPN isso foi possível, além de depois acessar com segurança. Até hoje, todos os meus dados de conta bancária através da nossa internet com o VPN da Surfshark. E por que Surfshark? Porque é muito fácil de acessar, fácil e rápido de conectar ali. Além disso, você tem a garantia de reembolso de 30 dias. O que quer dizer? Você pode usar durante os 30 dias e se não gostar desse teste, só cancelar, tá bom? Tá garantido aí o reembolso para você. Além disso, com o nosso código Combinômades, você tem ainda 4 meses extra de Surfshark. Então aproveita. Eu falo com total segurança como a Surfshark me passou. Você não vai se arrepender. Aproveita.
Hoje eu achei que ia ser um dia normal de horta. E a terra nos revela uma coisa muito impressionante. Olha só que loucura isso, velho. O que você achou? Deixa eu dar uma limpada nele. O que é isso? É um cravo, parece um cravo. Antigamente falava cravo, né? Um prego, velho. Torto ainda, olha. Agora não sei onde foi usado isso. Esse cavalo. Que coisa. Doideira. Isso me fez lembrar dos outros achadinhos que eu tenho daqui. Nossa, sítio. é mesmo. Vou pegar lá pra vocês verem. Depois eu termino aqui. Nossa, essa surpreendeu, hein? Vou lá pegar os outros. Olha só. Eita. Também saiu uma pedra bonitona aqui. Parece é um quartzo, ó. Que quartzo bonito. Será que eu lembro de ver? Os achadinhos. Vamos botar aqui do lado? Vamos. Inclusive aqui do lado também tem uma coisa desses achadinhos aqui do sítio. Tem. Dá uma organizada aqui. Esse barracão foi a primeira coisa que construímos aqui, né? Essa casinha de ferramenta foi a primeira. Aqui já achamos algumas coisas. A hora de cavar ali as bases e as outras foi achando, cavando para plantar árvore, para plantar. E aqui, olha só. Então a gente tem uma caixinha, como fala, um baú de raridades. Um tesouro, um baú de tesouro. Isso mesmo, achadinhas do druida. Aqui, ó, isso daqui é de arreio, provavelmente arreio de cavalo. Essa. O que a terra não desvenda, né? Algo muito antigo. O canivete. Eu não sei vocês, mas eu fico olhando assim esses objetos e fico imaginando o quanto de história. Nossa, imagina. Não tem, né? O único pedacinho de louça que a gente achou até agora foi esse aqui. A gente vai mostrar pra vocês ali em cima de uns... Antes, em outro vídeo, a gente falou também de um lugar que é muito importante para a história também de São Tomé. Então já tá na hora da gente mostrar esse lugar para vocês, que fica aqui dentro do sítio. Antes, olha que bonita, tem até uma pintura aqui nesse pedaço de... Parece uma cerâmica. Tem, é uma cerâmica. E tem esse outro aqui, ó. Vamos ver se vocês sabem o que é isso aqui. E eu não sei. Achamos aí, na beira de uma cerca. No moirão de uma cerca aqui em cima. Não sei o que é isso, olha só. Tem um negócio aqui. Eu pensei que fosse de cavalo, mas de ferro assim, né? Do cavalo, hein? E talvez tenha a ver com esse lugar que a gente quer mostrar para vocês. E conforme a gente foi encontrando essas peças antigas aqui na terra, surgiu a curiosidade de saber um pouco mais da história desse terreno. O que era aqui, né? Para ter tanta coisa enterrada assim. E aí fomos atrás dos mais antigos. Inclusive, um deles foi quem construiu esse barracão, que também estava aqui, né? Na época. Sou Flauzino. E contou a história. E contou principalmente desse lugar. Mas vamos lá para vocês verem. Vamos lá. Não sei se deu um take legal assim, ó. Se eu mostrei bacana o que a gente encontrou. Mas foi esse pedaço de enxada. O resto do resto. Essa já plantou muito, hein? Até esse canivete, ó. Ih, esse canivete aqui já deve ter cortado muito fumo de rolo, hein? Aqui, isso aqui que é? Isso daí é uma talhadeira, olha só o que você tá fazendo aqui. É, bem antigo também. Antigo e pesado, né? Fora isso, achamos muito vidro, uns vidros grossos, né? Inclusive, num dos primeiros episódios a gente achou também, né, um vidro. Foi. Vamos lá em cima mostrar? Vamos lá. É que hoje o achadinho foi histórico. Nossa, mais eu vou até colocar ele aqui. Coloca pro museu. Museu da... Vai pro museu, não. Da Vou até guardar aqui na lata aqui. Que isso daqui vale milhões, gente. É mesmo. Olha isso daqui, ó. Quantos pratos, quanta comida não viu aqui.
Vai saber, né? Eu fico curiosa. Oi. E aqui a gente chegou numa área que a gente acredita e realmente dá pra ver que brota água ali, ó. Uhum. E como aumentou, né, a água ali. É muita chuva, né? Nossa. Encharca lá em cima e sai aqui. Aqui do ladinho, nesse trilho aqui, sai no brejo. Então é mais água. E é esse caminho aqui, ó, que tem uma tremenda importância, não é? Nossa, demais, demais. Uma história que Aham. não imaginávamos. Esse caminho aqui, essa porteira antiga que tinha aqui, esse caminho que vinha lá de Cruzilha, Baipendi, e ia para São Tomé das Letras. Passava por aqui, passava dentro do nosso terreno. E aí saía aqui, essa era a parte mais difícil, porque saía no brejo, eles botavam as madeiras, e nessa época era só cavalo e charrete, né? Não tinha carro. É muito antigo isso aqui. Então eles atravessavam o brejo e pegavam a parte lá de cima. Depois dá para mostrar para vocês lá em cima onde passa a estrada atualmente. E essa época, quem contou é os antigos. Aham. Então aqui era a estrada principal. Olha aqui o moirão da... Aham. Esse é o moirão da porteira, tá aqui até hoje. E foi depois de descobrir os achadinhos lá, aquelas antiguidades lá, que conversando com o Sr. Flauzino, ele trouxe nós aqui e contou essa história. E aí mostrou essa porteira, esse pedacinho de porteira, e a estrada que cortava aqui e saía lá em cima. Que coisa, né? É, ia Nas pra montanhas da Cruzilha, Letras. Baipendi, isso mesmo. Era tudo a cavalo. Tudo a cavalo ou charrete, ou carro de boi. Passava aqui dentro, gente. Olha só que doido. Coisa, né? E, fora isso, a gente descobriu o porquê também que tem as coisas ali no sítio, né? Enterrada. Aham. Agora voltando para lá, a gente vai mostrar melhor para vocês aonde tinha um barzinho e uma mercearia. Aqueles botequinhos bem antigos, raiz mesmo. E um campo de futebol até tinha aqui. Olha só que doido. Olha, antes de ser a comunidade Rosa dos Ventos, antes de ser o sítio ali, o nosso espacinho. Aqui há muito, muito tempo atrás já teve muito movimento aqui no Caí. Que coisa, né? Era movimentado. Fico mesmo pensando assim, como era, né? Isso mesmo. Falaram também que era terra boa, foi usada há muito tempo também para plantio de milho, mandioca, fazer as roças também. Aqui tem muita essa samambaia, né? É até bonita, mas vira praga, gente. E ela acaba... é uma hospedeira praticamente. Olha uma pedra aqui, olha, antiga, hein? Pera aí, Oni. Aí. Vamos ver se ela vai sair. Nossa. Tá saindo. Se bobear aqui também, se mexer nessa terra, deve achar muitas coisas também, que às vezes caia dos cavalos, né? Olha isso. Algum tesouro, será? O pessoal que tem aquele aparelho de... Uma pepita de ouro, gente. Olha só isso. Já pensou, hein? Imagina. Ô, Druida, e o pessoal que tem aquele aparelho de detectorismo? Ah, imagina um detectorismo aqui. Ia ser muito doido, hein? Já faço convite. Quem aí trabalha ou faz aí pro hobby, detectorismo. Quiser vir aí para dar uma volta aí. É, bora combinar isso, hein? Vamos, olha. Não sei se agora dá pra ver onde a gente passou ali, ó, onde era a antiga porteira e passagem. A estradinha era isso, ó. Não era nem muito larga, mas é bem demarcada ainda, né? É, tem a cava do barranco certinho aqui, né? Tem. Cavaram o barranco aqui pra cima e jogaram pra cá, porque ali já é embaixo lá. Olha aqui a teia de aranha. Não sei se dá pra ver, mas é grosso, né? Nossa, assim dá. Olha que a florzinha roxinha no meio do nada. No meio do nada, olha que linda.
Nada mal falando. No meio do tudo, né? Olha só a grandiosidade aqui da diversidade dos sistemas da natureza. Quis falar bonito, gastaram as palavras agora, hein? E era isso aqui, gente, ó. Subia aqui, ali chegava ali e dividia. Agora nós vamos ali no bar. Ah, vamos no bar? Vamos lá no bar agora. Onde era o bar, né? Vamos ver. Olha que trem doido. A gente veio de lá, ó. De lá de baixo ali, ó. E aí a estrada vai passar aqui por trás da cá e vai vir aqui, ó. Olha daqui pra você ver como é que é mais. Dá pra ver que tem uma cava certinha aqui também, tá vendo? Passa por dentro do terreno da Pri aqui e vai sair lá no bar. Vamos lá pra você ver o bar. Vamos lá na mercearia comprar um paeiro. E aqui onde estamos nessa sombra aqui, que era o barzinho e mercearia. A estrada vinha aqui de trás da cá, aqui de trás da câmera, e aqui era o bar e mercearia, nessa região aqui. E daqui a estrada seguia, lá na frente, antes daquela mata ali, ó, tem uma várzea ali, ali também era o campo de futebol. Então aqui era muito movimentado naquela época. Tinha um barzinho e mercearia, um campo de futebol, e a estrada ali bifurcava e ia para Cruzilha. E Baipendi, e para lá ia. Subia ali, ó. Doido, né? Que coisa, né? Aqui então era um bar. Década de 60, 70, eles falam que aqui era muito movimentado mesmo. Que coisa, né? Que doido. E hoje em dia é um lugar de tanta paz, bom, movimentado por nós, mas... Aí ficou só para plantio, muito tempo depois ficou só para plantio, então não tinha... E agora voltou a ter movimento de gente morando, igual esse rapaz, que o senhor, essa família que tinha o bar aqui, mercearia, moravam aqui mesmo. Tem até um buraco dentro da floresta que qualquer hora nós vamos mostrar para vocês. Tenho quase certeza que lá era onde eles queimavam o lixo daqui. Porque naquela época ainda tinha aquele lance de queimar o lixo, né? E é ruim, mas é o que eles faziam, né? E ali tem um buraco, já havia uns cacos de vidro ali, bem antigo. Então ali provavelmente era onde eles queimavam o lixo. E será que não tinha casa também? Ou a casa era o bar, hein? Então aqui também um detectorismo aqui seria muito doido. Porque aqui embaixo deve ter alguma base de casa. E dá para ver que é bem plano. O terreno todo ele é meio íngreme. Mas essa parte principalmente é bem planinha. Plano, E fica num lugar, se for pensar, bem estratégico, né? Porque tem sombra, duas árvores. Uhum. E é justamente daqui para baixo é a parte que é de plantio. Que dá para passar arado, eles passavam arado antigamente. Né? Tá? Tem o vizinho agora que comprou, já colheu agora os milho que vocês viram aí. Era esse o plantio antigamente, aqui. Primeiro veio esse lance do bar, o campo de futebol, e aí depois veio esse lance só do plantio, sem morar ninguém. E agora, depois da pandemia, começou a morar um monte de gente de novo. Outro ciclo. Foi o tempo que o pessoal saiu da roça para viver na cidade. E meio que depois... Até acho que começou antes um pouco da pandemia, o pessoal a retornar essa... E voltar para a roça, Isso, né? voltar para a terra. E outra também, né? Depois que mudaram a estrada daqui, justamente por causa do brejo, né? Porque o brejo ali já é difícil de passar pelo brejo. Isso quando chove era quase que impossível. E aí quando eles fizeram a estrada lá, que é a que a gente usa hoje, parou o movimento por aqui. Aí provavelmente fechou a birosca dele. O comercinho, a mercearia. Ai, papai! Aí, meteram o pé pra cidade para tirar pedra. Provavelmente. É isso aí, né, Oni? Né? E você, o que acha disso tudo? Ai! Gostou daí? Pisou num espinhozinho, meu. Ou será que é mais alguma coisa... Você achou alguma coisa? Será que é mais um tesouro antigo? Uma antiguidade, Oni? Olha só o estado da Oni. Eu acho que o próximo episódio é banho.